Nesse mundo existem coisas que simplesmente não podem ser consertadas, coisas cuja única solução é destruir completamente e depois recomeçar do zero. E o mangá/anime de Boruto é uma delas. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. Por isso, hoje nós vamos pegar esse lixo aqui, jogar fora e criar uma continuação verdadeiramente boa e digna de carregar o nome da franquia Naruto. Mas ainda assim, respeitando alguns dos elementos presentes em Boruto, as poucas coisas que lá se salvam, que é quase nada. Vale ressaltar aqui que eu escrevi isso no meu tempo livre, usando uns 40, 50% da minha capacidade total de escrita. Então, em algumas coisinhas eu fiquei devendo. Por favor, me perdoe! Mas TJ, eu quero ver você escrevendo a 100%. Então lê um dos meus livros, cacete. Inclusive, eu vou deixar o link de 3 deles aqui no comentário fixado. Príncipe Fênix 1 e 2, que é uma aventura entupida de ação, fantasia e muita porradaria. E pra quem curte romance, vou deixar Asterix, a Lady e o Espadachim, que é um romance de época distópico com muita ação e um protagonista que dá orgulho de te chamar de homem. Comprando qualquer um deles, você vai estar ajudando diretamente o canal. E o preço, ó, tá uma uva. Agora, seu tempo é precioso e o meu também. Então vamos começar logo essa bagaça. Antes da gente começar pra valer, eu tenho que passar alguns recadinhos aqui. No caso, a IA que eu utilizei aqui nesse vídeo, que está até no título, não foi para produzir o texto. Eu sou um autor, o texto é de minha autoria. A IA eu utilizei apenas para produzir imagens, já que eu não sou ilustrador nem animador. Eu sou apenas escritor e roteirista. Portanto, eu utilizei um IA para produzir os personagens e também alguns cenários. Outros momentos eu precisei recorrer a cenas de filmes, outros animes e até mesmo videogames para que eu pudesse ilustrar o que eu queria passar para vocês na tela, para que vocês pudessem compreender melhor. Vale lembrar também que o meu canal não é monetizado e os meus equipamentos não são profissionais. Então, se em algum momento o áudio ficar com uma qualidade um pouco duvidosa, peço desculpas por isso e culpe o YouTube por ainda não ter monetizado o meu canal. Era isso. Agora sim, vamos começar de fato. Qualquer coisa além de Naruto e Sasuke resolverem os problemas que surgissem com um único tapa seria desrespeito com os personagens, e por isso eles não vão estar nessa continuação. E como vamos fazer para tirá-los de cena sem cometer outro desrespeito? Utilizando o Deus que destrói todas as coisas que os seres humanos já criaram: o tempo. Nossa continuação não vai se passar 15 anos depois dos acontecimentos do filme The Last, mas sim 200 anos depois. TJ, 200 anos não é muito tempo? Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Esses 10 livros aqui não saíram do meu rabo. Eu escolhi esse período de tempo porque a série de Boruto conta com um grande avanço nos quesitos de tecnologia em todo o mundo ninja. Só que se compararmos os tempos do primeiro Hokage com aquele apresentado durante a infância de Naruto, veremos que a tecnologia é praticamente a mesma. Assim sendo, podemos deduzir que a tecnologia no mundo Shinobi evolui bem devagar. Então, para termos coisas como videogames e androides, sim, eu vou manter os androides, só que agora fazendo do jeito certo. Esto es una mierda, me cago en esta porquería! Levaríamos em torno de uns 200 anos para isso acontecer. Ok, decidimos o período em que nossa continuação vai se passar, mas como serão os cenários? Já que Boruto fez muita questão de enfiar muita tecnologia no mundo ninja, vamos manter isso, só que de forma decente agora. Os cenários que eu escolhi para nossa continuação é uma mistura do mundo ninja, que conhecemos em Naruto clássico e Naruto Shippuden, com um estilo cyberpunk, ou seja, bastante neon, becos escuros e prédios bem altos, porém, tudo respeitando a estética asiática. Basicamente seria como a Tóquio que temos atualmente, mas tirando os carros. Não teremos carros, nem trens, nem motos ou qualquer outro tipo de veículo que já não tenha sido mostrado durante o clássico ou o Shippuden. Com esse estilo cyberpunk aplicado à história, teríamos coisas como ninjas usando armaduras que seriam uma mistura entre o tradicional japonês e o high-tech. Lembrem-se, nós não queremos apenas repetir o que Naruto fez, mas sim criar uma continuação que respeite a obra original e que também possa atrair um novo público, ao mesmo tempo em que agrada os fãs antigos. Mais ou menos o que a Lenda de Korra fez. E sim, eu sei que a Lenda de Korra é polêmica, mas embora ela tenha vários problemas, ainda assim é unânime que ela conseguiu atrair um novo público e agradar de certa forma os antigos.
Além das armaduras, alguns dos novos shinobis desse mundo poderiam utilizar próteses robóticas, com armas acopladas que disparariam shurikens e ou agulhas ninjas. E desse modo, eles podiam combinar jutsus e tecnologia para serem assassinos ainda mais letais. E por falar em jutsus... Na nossa continuação, os shinobis serão mais shinobis e menos magos, exatamente como eles eram no início do Naruto clássico. Então esqueça esferas de poder que destroem cidades e coisas do tipo. Eles ainda vão usar jutsus, mas agora as coisas serão mais controladas, e as batalhas vão precisar muito mais de inteligência e estratégia, exatamente como era no clássico. TJ, no final de Shippuden o nível de poder subiu muito. Como você vai explicar essa queda no nível de poder agora? Ah, isso é fácil, cara. Se passaram 200 anos desde os tempos de Naruto. Então basta dizer que muitos dos jutsus, principalmente os mais poderosos, se perderam ou foram esquecidos. Afinal, para que ensinar técnicas tão destrutivas quando se está vivendo em uma era de paz, né? Ok, já temos os cenários, o nível de poder e o período em que a história vai se passar. Agora podemos finalmente trazer o que realmente importa: os personagens. Como a história vai se passar 200 anos depois dos acontecimentos do filme The Last, o protagonista obviamente não será o filho de Naruto. Meu Deus! Muito chato! Não aguento mais! Mas por que essa implicância tão grande com ele? Porque é o cara mais chato do mundo, velho! Mas eu acho que vocês estão exagerando. Chato pra c... É muito chato! E tem que morrer! Tem que morrer, filha dele! Porra, Deus do c... Mas isso não nos impede de darmos uma de Castlevania e trazermos um descendente do sétimo Hokage. Mas não se preocupe, tanto Boruto quanto Himawari vão existir nesse universo e terão uma função muito importante, mesmo sem estarem vivos. Então, o nome que eu escolhi para esse nosso descendente do Naruto foi Uzumaki Jiraiya. Sim, ele merecia essa homenagem, ele merecia. Agora que temos o nome do protagonista, vamos dar um nome para nossa obra. E seguindo a lógica de Boruto, que manteve o nome do personagem principal e mais uma frase em inglês, eu escolhi Jiraiya, Chronicles of a New Shinobi Age. Crônicas de uma nova era Shinobi, em Tupiniquim. Ou em japonês que ficaria Jiraiya, Atarashi Shinobi no Jidai Chronicles. Enfim, já estruturamos o nosso mundo, escolhemos um nome para a obra e para o nosso protagonista. Então podemos começar a desenvolver a história. Eu disse história, não história. Vamos agora apresentar os nossos personagens principais da história, começando, obviamente, pelo protagonista. Uzumaki Jiraiya nasceu em uma fazenda de pesca próxima a Kirigakuri, a aldeia da névoa, onde cresceu com seus pais e seus dois irmãos mais velhos, um casal de gêmeos chamados Kota e Kyoko. Eu escolhi a aldeia da névoa porque basicamente a folha já foi muito explorada e desenvolvida durante o mangá e anime de Naruto. Poderia ter sido a aldeia da pedra ou da nuvem também, não faria a menor diferença, mas acabei escolhendo a da névoa mesmo. Quando Jiraiya tinha 5 anos, a fazenda foi atacada por um grupo de shinobis trajando vestes e capuzes brancos. Enquanto a família lutava contra os invasores, mas sendo massacrada no processo, Kota leva seu irmão até um esconderijo. Lá o mais velho usa um jutsu de invocação reversa, quem assistiu Naruto lembra disso aí, para mandar o mais novo para longe dali, salvando assim a sua vida. Mas antes o irmão diz ao garoto que ele deve parar de usar o sobrenome Uzumaki, pois se não fizer isso, a vida dele vai continuar em perigo. Assim, Uzumaki Jiraiya se torna apenas Jiraiya. O garoto é então criado por um grupo de monges em um templo localizado em uma pequena ilha mais afastada da vila. Lá ele é treinado em Jutsu e Taijutsu, até se tornar um ótimo shinobi. Apesar da perícia dizer que havia muito sangue espalhado pela casa para que alguém houvesse sobrevivido, os corpos dos Uzumaki nunca foram encontrados, e o pequeno sobrevivente demorou anos até finalmente perder as esperanças de reencontrar sua família. Sim, vamos usar o clichê do protagonista órfão. Lembre-se, o problema não é usar clichê, o problema é você usar um clichê apenas por preguiça. E aqui a gente vai fazer direito. TJ, esse Jiraiya aí vai ser um pau no cu que nem o Boruto? Não. Jiraiya segue aquele padrão de personagem gente boa, de bom coração e tal. Porém, graças aos traumas que ele carrega, o personagem tem alguns defeitos bem nítidos. Ele fica puto muito fácil. Seja com inimigos, pessoas que não respondem suas perguntas, vendedores com preços abusivos, clima, qualquer coisa. Esse seria o seu alívio cômico em alguns momentos, mas também serviria de ferramenta para mostrar que o personagem não é um otário que vai deixar as pessoas montarem nele. 2.
Jiraiya só consegue perdoar alguém, independente do motivo, depois de se vingar devolvendo na mesma moeda. Tomou um tapa, só perdoa depois que der outro tapa. Foi xingado, só perdoa depois que usar o mesmo xingamento. E assim sucessivamente. 3. Jiraiya é extremamente sádico com seus inimigos, principalmente se eles tiverem cometido assassinato. Ou seja, ele não tem problemas em matar ou torturar as pessoas que ele julga como escória da sociedade. Agora, antes de apresentar mais personagens, eu vou desenvolver um pouco mais a narrativa. A história começa com Jiraiya, agora tendo 15 anos, sonhando com a noite em que sua família foi morta. Ele acorda, passa um tempo se recuperando do pesadelo e depois vai fazer sua principal obrigação naquele dia, ir até a vila para negociar com um dos compradores dos produtos que os monges produzem, ali no templo, no caso, remédios e artesanato. Nesse momento, ainda não foi revelado ao espectador que o protagonista é um Uzumaki, pois no sonho dele seu irmão diz apenas: "Você tem que abandonar o nosso sobrenome, ou eles darão um jeito de te encontrar também." Creio que isso seja bom para manter um pouco de mistério inicial. Mas voltando à narrativa, caminhando por entre os prédios repletos de placas de neon, de repente o garoto se vê no meio de um ataque a Kirigakuri, realizado por um único homem que invoca um grupo de caranguejos gigantes para causar destruição à vila. E é nesse momento que outro personagem é apresentado. Yurei, ou fantasma em Tupiniquim, é um shinobi que traja vestes negras escondendo todo o seu corpo e tem o rosto coberto por uma máscara. Além disso, ele parece não ter cordas vocais, já que sua voz é sintética. Yurei é um exímio lutador, principalmente com espadas. Ele é um terrorista que ao longo da história ataca todas as aldeias shinobi, roubando relíquias ninjas, principalmente armas, e antigos pergaminhos contendo jutsus perigosos que já não são mais ensinados nas academias. Uma das principais técnicas que Yurei conseguiu roubar e aprender foi o Haishirin, o jutsu de teletransporte criado por Tobirama Senju e dominado por Minato Namikaze. Por isso ele é chamado de fantasma, pois ninguém jamais conseguiu capturá-lo. Yurei também parece sempre saber de onde os ataques dos inimigos virão, e as histórias dizem que ele jamais foi ferido em combate. Voltando à narrativa, no meio da confusão, Jiraiya acaba ajudando os guardas de elite da vila na luta contra o intruso, e é nesse momento que somos apresentados aos poderes do protagonista. Jiraiya é um usuário de duas naturezas de chakra, o estilo vento e o estilo raio. Seu taijutsu é excelente e ele tem uma ótima resistência a ataques físicos. Jiraiya também consegue manusear espadas com eficiência, mas não carrega nenhuma consigo, tendo que pegar uma dos guardas caídos durante a luta. Eu escolhi uma narrativa de estilo seinen para essa continuação de Naruto, vendo que os fãs do anime original já estariam mais velhos agora. Portanto, além da linguagem pesada e dos dramas mais humanos e a diminuição no nível de poder, a violência também iria cantar nessa nossa versão. Ou seja, muito sangue e desmembramento durante as lutas. Mas calma, não seria um berserk da vida. Seria algo mais no estilo de Chainsaw Man ou Tokyo Ghoul. Depois que Jiraiya nota que não consegue nem mesmo encostar no mascarado, pois o taijutsu e a esgrima do terrorista estão em outro patamar, mais um esquadrão de guardas da vila chega e cerca o invasor. Nesse momento, todos ficam sabendo que se tratava apenas de um clone das sombras, e o mascarado se transforma em uma nuvem de fumaça negra. Eu decidi alterar um pouco a forma como os Kagebushins desaparecem, substituindo aquela fumaça branca por algo como uma névoa negra, para fazer um paralelo maior com as sombras. Como o cliente que Jiraiya ia visitar era a própria Mizukage, que é uma grande amiga dele, e tendo sido de muita ajuda na luta contra o invasor, os guardas decidem levá-lo pessoalmente até a sala da chefe da vila. Lá, o rapaz fica sabendo, através do relatório dos outros guardas, que um item muito importante foi roubado de seu esconderijo durante a confusão causada pelo ataque. E o que foi? Pergunta a Mizukage. Uma das espadas dos 7 espadachins da neve, senhora. Então o ataque foi só uma distração. Depois de resolver suas pendências com a chefe da vila, recebendo ordens de não comentar o ocorrido com ninguém, o nosso protagonista então pega suas coisas e volta para casa. No caminho até o templo, Jiraiya passa por uma grande ponte de madeira localizada sobre um rio. Enquanto caminha, ele nota que está sendo observado. Se vira às pressas e avista o terrorista de antes, de pé sobre a grade de proteção da ponte, a poucos metros dele, a espada roubada ainda em suas costas. Jiraiya se prepara para lutar, fazendo o selo de mãos. Porém, o mascarado permanece imóvel, indicando assim que não queria um confronto. O que você pretende fazer com essa espada? O garoto inicia o diálogo. O homem fica em silêncio por um instante. Você cresceu bastante. Uzumaki Jiraiya. E ao dizer isso, o mascarado se lança para trás, caindo de costas em direção ao rio lá embaixo. Porém, antes de atingir a água, ele desaparece.
Olhando incrédulo para a correnteza do rio lá embaixo, Jiraiya deixa escapar um sussurro. Sabe o meu nome? E seria assim que eu terminaria o primeiro episódio do anime, ou o primeiro capítulo do mangá. O segundo episódio se iniciaria mostrando Jiraiya sentado em um dos alpendres do templo. Ele está rascunhando o desenho de um personagem enquanto trabalha em um novo capítulo de seu livro. Assim como o grande sábio tarado, o nosso Jiraiya também é um escritor, porém não de livros eróticos, mas sim histórias de aventura e heroísmo. É nesse momento que somos apresentados ao grande sonho do protagonista. Ele não quer ser um Kage ou um ninja lendário. Uzumaki Jiraiya quer apenas vagar pelo mundo shinobi, conhecer lugares e pessoas interessantes e usá-los como inspiração para o seu livro. Alguns dias se passam e Jiraiya enfim avisa para os seus amigos monges que vai finalmente iniciar sua jornada pelo mundo em busca de inspiração. Como os monges já sabiam do sonho do garoto e tendo certeza que ele ficaria bem, afinal é um ótimo shinobi, eles não fazem oposição. Jiraiya pega suas coisas, se despede dos amigos monges e dá início à sua jornada. Eu escolhi esse sonho para o protagonista, pois é uma excelente desculpa para o personagem poder vagar pelo mundo, podendo assim apresentar e desenvolver todas as grandes e pequenas aldeias ninjas que Naruto clássico e Shippuden negligenciou. Seguindo o mapa oficial do mundo ninja de Naruto, os países mais próximos do País da Onda, que é onde fica a Aldeia da Névoa, são o País do Fogo, onde fica Konoha, e o País do Trovão, onde fica Kumogakure, a Aldeia da Nuvem. Mas como eu não quero entregar o ouro, mostrando Konoha logo no começo da história, decidi que a primeira aventura do nosso protagonista vai ser no País do Trovão mesmo. Porém, Jiraiya não irá direto para a Aldeia da Nuvem. Primeiro ele conhecerá outras vilas menores, pessoas boas e ruins, paisagens bonitas e feias. Em uma de suas passagens por uma minúscula aldeia, enquanto comprava algumas maçãs, reclamando sempre do preço com o vendedor, Calma, que eu não ando cagando dinheiro não. o protagonista nota a presença de um homem estranho, trajando uma longa capa azul com capuz que cobre todo o seu corpo. Ele se sente intrigado em relação ao estranho, mas deduz que seja besteira e segue sua jornada. Em certo momento, o protagonista é roubado por um garoto bem mais novo do que ele. Aqui é o Brasil. No entanto, Jiraiya recupera seus pertences com facilidade e deixa o pequeno gatuno pendurado de cabeça para baixo em uma árvore na beira da estrada. O garoto pede desculpas, Jiraiya arranca um botão da camisa dele, algo sem valor, mas somente assim, após roubar ele também, o protagonista pode enfim perdoar a criança. No entanto, Jiraiya não solta, dizendo que alguém em algum momento vai passar ali e que o ladrão deveria pedir ajuda para essa outra pessoa. E o episódio acabaria com ele chegando a uma hospedagem de beira de estrada para passar a noite. O episódio seguinte começaria com Jiraiya fazendo anotações em seu caderno sobre as paisagens e pessoas que conheceu até ali. Depois, ele deixa a hospedagem e segue viagem. Após algum tempo caminhando, o protagonista ouve uma série de gritos pedindo por ajuda vindos da floresta dentro. Então ele acaba saindo da estrada principal, pegando um desvio que o leva em direção aos gritos. Depois de correr um pouco, ele chega ao que parecia um templo de sacerdotisas e encontra algo que faz seu corpo estremecer. Vários corpos femininos espalhados pelos terreiros e alpendres da propriedade, todos massacrados e mutilados de forma brutal. Tendo crescido em um templo, o rapaz imediatamente sente empatia pelas vítimas. Pelos deuses, que monstro cometeria tal sacrilégio? Jiraiya encontra também uma capa de tecido azul marinho parcialmente rasgada, caída próxima a um dos cadáveres. Ele apanha o objeto sujo de sangue e examina com atenção. A capa lhe parece familiar, porém ele não consegue entender o porquê. De repente, ele ouve um barulho estranho, um farfalhar de folhas vindo da copa de uma das árvores ali perto. O rapaz olha para cima e vê a figura de um ninja mascarado saltando sobre ele. Exclama o ninja com uma voz abafada ao desferir um chute em pleno ar, caindo com o calcanhar em direção ao rapaz. Jiraiya dá uma cambalhota para trás, conseguindo desviar do ataque, e o golpe do ninja destrói o solo, fazendo uma nuvem de poeira erguer-se ao vento frio do fim da manhã. Tendo se afastado bastante daquele shinobi desconhecido, ainda com a capa suja de sangue na mão, o protagonista dá uma boa olhada nele. Achava que poderia ser o ninja de antes, que ia atacar a Aldeia da Névoa, mas não parecia ser o caso. O mascarado de antes era bastante alto, e aquele ali não era muito. Na verdade, era mais baixo do que ele. Trajava roupas escuras com uma capa negra que cobria toda a parte de cima de seu corpo, e uma máscara de coruja escondia seu rosto. Trazia consigo uma espada essa que estava sacando naquele exato momento. E no instante seguinte, a pancadaria começa. Porém, acabaram-se as minhas imagens para ilustrar essa luta, e o YouTube não tá me pagando para eu descrever ela. Então, apesar de eu ser um escritor cuja especialidade é cena de ação, essa daqui eu não vou fazer. Depois que o pau canta por alguns poucos minutos, no qual o protagonista luta para manter a cabeça colada ao pescoço, ele finalmente consegue arrancar a espada da mão do ninja com um chute em seu pulso, fazendo a lâmina se prender a uma das paredes de madeira do templo.
O pau canta mais um pouco, agora na base do taijutsu. Nosso protagonista lança um Tatsumaki Senpukyak, mas não pega direito e acerta apenas de raspão, rachando a máscara do adversário. O ninja fica puto e devolve com um Konoha Senpu, bem dado no meio da cara do protagonista. Jiraiya cai de costas no chão e o mascarado prende contra o solo, pisando em seu pescoço. Nesse momento, o ninja misterioso remove a máscara semi-destruída da cara e vemos se tratar, na verdade, de uma garota. Uma garota de cabelos negros e olhos escarlates. Here I come. Oh, here I come. Enquanto ela o encara de cima para baixo, Jiraiya repara naqueles olhos, lindos, porém, ao mesmo tempo, assustadores. Sharingan? Ele pensa, e lá vem mais apresentação de personagem importante. Uchiha Sahara é a filha mais velha do líder da prestigiada família Uchiha, uma das famílias mais ricas e influentes da aldeia da Folha. Ela tem 18 anos e se graduou recentemente como uma Jonin de elite, tendo sido a primeira da turma. Nesse mesmo dia, foi convidada para integrar um dos esquadrões da Anbu. Sahara segue aquele padrão de personagem feminina forte de animes. É meio abusada, orgulhosa e cabeça dura, mas tem um bom coração e odeia injustiças. Quando tinha 11 anos, ela viu seu pai disputar e perder o posto de Hokage, mesmo ele sendo a melhor escolha possível para o cargo. Irritada com o nepotismo dos membros do conselho que regem a aldeia, Sahara é tomada por uma onda de ódio, o que fez seu Sharingan enfim despertar. Nesse momento, ela jurou para si mesma que se tornaria a próxima Hokage, para poder então vingar a honra de sua família. Ela tem como heroína a esposa do lendário 7º Hokage, cujas histórias dizem que era uma princesa determinada, corajosa e muito habilidosa em combates corpo a corpo. Sahara possui duas naturezas de chakra, a liberação de fogo, comum entre todos os Uchihas, e a liberação de raio. Ela é uma grande espadachim, e seu taijutsu é um dos melhores de toda a aldeia da Folha, porém, suas reservas de chakra são baixas, devido à sua pouca capacidade de controlar bem sua estamina, principalmente durante o uso do Sharingan. Quem assistiu Naruto clássico sabe do que eu tô falando. Ao longo da história, Jiraiya e Sahara têm uma relação de rivais que aos poucos vai se transformando em amizade e, posteriormente, em algo mais. Esse seria o principal casal da obra, mas diferente dos outros casais da franquia, eu daria tempo e justificativos para desenvolver sentimentos românticos entre esses personagens, fazendo os dois ficarem juntos ali por volta do arco final da história. Padrão, não é? Mas, continuando a narrativa, ainda pisando na garganta de Jiraiya, Sahara diz para ele não se mover, do contrário, terá que quebrar alguns ossos antes mesmo do interrogatório sobre os crimes dele começar. Nesse momento, o protagonista abre um largo sorriso. O que é tão engraçado? Eu estou usando o nariz de palhaço e não sabia? O rapaz puxa um pouco de ar e consegue falar com dificuldade, ainda sorrindo. Que? Então, o papel bomba que o protagonista havia colocado nas costas dela finalmente explode, jogando a garota para longe e permitindo que ele possa se levantar. Com a capa pegando fogo e um grande buraco na parte de trás de sua armadura, Sahara se levanta irritada. Ela joga o tecido flamejante para longe e diz com os dentes cerrados de raiva: Tene, kanda kansou mayo, yatsuki yaro. Ela faz as posições de mão e no instante seguinte, uma série de descargas elétricas serpenteavam na palma de sua mão. Sharingan, soste Chidori. Kanojo Hukida. Inicialmente, Jiraiya achou que o ninja mascarado era o assassino das sacerdotisas, porém, pelo tipo de máscara e os olhos de uma das famílias mais importantes do País do Fogo, aquela moça, muito provavelmente, era um membro do esquadrão de elite da Aldeia da Folha, os Anbu. Logo, as chances de ter sido ela o responsável pelo massacre eram baixas. Shotomate! Ele tenta dizer. Nanda, omae no nochigoi wa iranai. Omae no ukorotsu tetsumori wa nai. Tada, yoshi o hikusaide. Kuno haketsu watsu dakeda. E por que eu fiz esse trecho em japonês? Porque eu quis. E da última vez que eu olhei esse canal era meu. Sahara então avança em um movimento extremamente rápido. Não tendo muito o que pudesse fazer contra um jutsu tão destrutivo quanto o Chidori, os protagonistas se vê obrigados a utilizar sua arma secreta. Estrias escuras aparecem ao redor de seus olhos, ele se lança um pouco para trás e libera o jutsu. O Chidori de Sahara atinge a parede de chakra espiral e explode em descargas elétricas. Um segundo depois, a garota é arremessada violentamente para trás, caindo de mau jeito sobre o braço direito. E pelo estalo, ela sabia que no mínimo o osso havia se deslocado. Quando Jiraiya para de rotacionar, ficando um pouco zonzo, pois ainda não havia dominado completamente aquela técnica, ele volta sua atenção para a garota, que também olhava para ele.
Byakugan? Diz ela em um murmúrio, vendo as estrias escuras desaparecerem do rosto dele. O rapaz então se apresenta, explica que não é o responsável por nenhuma daquelas mortes e que, na verdade, de início, ele imaginou que ela fosse o assassino. Sahara diz que não acredita, pois a aparência dele bate com a dos retratos falados de um serial killer que a equipe dela está procurando. E além disso, a capa azul, uma das marcas registradas do criminoso, estava com ele instantes atrás. Jiraiya dá mais explicações, conta sobre sua jornada e que só viera ali naquele templo por ter ouvido gritos pedindo ajuda. Então, vendo que a garota está começando a acreditar nele, nosso protagonista, que não é um cabeça oca como seu antepassado, diz que vai acompanhá-la de bom grado para prestar depoimento. Eu até te ajudo com esse seu braço aí, desde que você pare de ficar me atacando. E quando as coisas finalmente começam a dar certo entre eles, uma terceira pessoa surge de dentro de uma das fontes do templo, onde usava um jutsu de camuflagem para se esconder na água. Ah, já acabou o espetáculo? Uma pena. Eu realmente estava apreciando. Só de olhar para o homem caminhando em direção a ele, Jiraiya tem certeza de que ele era o responsável por aquele massacre. E não era nem pelas lâminas e outros utensílios de dissecação que o estranho trazia consigo. Eram os olhos. Os olhos de um maníaco. Além disso, o protagonista também entende o porquê da confusão que a garota Uchiha havia cometido. O assassino também era loiro, com cabelos mais curtos nas laterais e, se muito, era 2 ou 3 anos mais velho do que ele. Então a Folha mandou um dos cães de caça deles para me rastrear, diz o estranho. Sahara se coloca de pé, o Sharingan cintilando nos olhos cheios de raiva. Cão de caça, é? Mas o assassino estava mais focado em Jiraiya naquele momento. Acho que eu deveria te agradecer por dar umas patadas naquela cadela ali por mim. Então, qual é o seu nome? Nem fudendo que eu vou te falar o meu nome. Sabe, eu já não sou muito fã de assassinatos. Agora, assassinato em massa de monges... Ele se coloca em posição de combate. Aí você tá muito de sacanagem. O assassino sorri. Que seja, mais jogos pra coleção. Nosso protagonista então olha pro lado, no instante em que Sahara colocava o braço deslocado de volta no lugar. Oi, Chidori-san. Vê se não me atrapalha. Sahara tira um pergaminho do bolso e usa o selo nele para invocar outra espada. O nome é Sahara. E aliás, eu ia te dizer a mesma coisa. Em seguida, o pau canta mais uma vez. Só que, apesar de serem 2 contra 1, os mocinhos se lascam bastante durante essa luta, pois o assassino fazia uso de 2 braços robóticos com lançadores de agulhas e shurikens, bombas de fumaça lacrimejante e lâminas escondidas. No entanto, quem se lasca mais é Jiraiya, que recebe um corte bem fundo no lado direito das costelas. Porém, ele consegue lançar o inimigo no ar com um chute no queixo à la Rock Lee, e Sahara aproveita a deixa para cortar as 2 pernas dele fora, com um só golpe, antes mesmo do inimigo atingir o chão. Enquanto o assassino gemia, rodeado por uma poça escarlate que cheirava ferro molhado, Jiraiya se aproxima dele, a mão apertando o ferimento nas costelas. Isso aqui doeu pra cacete, sabia? Diz ele, pisando no toco que restara da perna do inimigo e fazendo o sangue jorrar com ainda mais intensidade. A Uchiha então afasta um pouco o protagonista e tenta extrair algumas informações do criminoso. Eu sei que você não age por conta própria. Sei que presta serviços para uma organização. Se quiser estar vivo para ver o nascer do sol de amanhã, sugiro que me diga agora mesmo. Quem são os outros membros da organização Cara? E o que eles desejam? E lá vem mais explicação. A Cara aqui, na nossa versão, não seria composta por aquele bando de personagens esquecíveis, onde a única diferença entre eles é o nível de poder. A Cara da nossa versão seria composta por vários membros também, porém vou destacar apenas o líder e o objetivo, que aliás não é o mesmo. O líder da organização terrorista aqui poderia se chamar Jigen, da mesma forma, e sua aparência não precisaria mudar, mas sua personalidade sim. Jigen aqui não é o frio e calculista padrão, ele teria uma personalidade mais divertida, usando muito humor negro e tal, bem parecido com o Askeladd de Vinland Saga e o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não. Ele é um cientista anatômico que implanta órgãos humanos em androides para que as máquinas sejam capazes de utilizar chakra. E qual é o seu objetivo? Basicamente o mesmo plano de Sasuke no final do Shippuden. Se tornar um inimigo em comum para todo mundo ninja, para que dessa forma as pessoas desistam dos conflitos entre si e foquem sua energia em lutar contra ele. Andando na escuridão,
cuidando da vila, aceitando todo o ódio e trabalhando pela paz. Eu posso carregar todo o ódio sozinho. Afinal de contas, após a morte do lendário sétimo Hokage, o mundo ninja aos poucos foi desenterrando velhos ressentimentos, e a ameaça de uma nova guerra entre elas é iminente. Em outras palavras, o objetivo dessa cara aqui é forjar uma nova era de paz por meio do ódio do mundo shinobi para com eles. E para se tornar uma ameaça relevante para todo o mundo ninja, a cara está trabalhando em melhorar ainda mais seus androides /ciborgues. Eles seriam alguns dos vilões mais importantes da obra, mas não seriam os únicos, assim como a Akatsuki também não eram os únicos vilões de Naruto. Mas voltando à narrativa, vamos ouvir de novo a fala de Sahara. Se quiser estar vivo para ver o nascer do sol de amanhã, sugiro que me diga agora mesmo quem são os outros membros da organização Cara e o que eles desejam. O assassino começa a rir. Eu não tenho medo de morrer, Fedelho Uchiha. Na verdade, a morte é a única coisa realmente bela que existe nesse mundo. E ao dizer isso, o assassino aperta um botão em uma de suas próteses, fazendo ambos os braços mecânicos começarem a emitir feixes de luz. Desconfiando do que estava por vir, Jiraiya age rápido e consegue salvar Sahara da grande explosão que aconteceu logo em seguida. Uma explosão tão destrutiva que todo o corpo do assassino foi completamente pulverizado. Após sair de cima da moça, nosso prota oferece a mão para ajudá-la a se levantar, porém a garota a afasta com um pequeno tapa. Ainda consigo me levantar sozinha. Jiraiya está de ombros, esboçando um meio sorriso. Quanto mais bonitas, mais arrogantes elas são. No instante seguinte, outros shinobis mascarados começam a se aproximar do local. No caso, essa era a equipe da qual a garota Uchiha fazia parte. Desculpe pelo atraso, diz um deles, ainda sem fôlego. Tudo bem, meio que já resolvi aqui, responde a garota. Mas infelizmente, não pude capturar um terrorista com vida, mesmo tendo tido a ajuda desse vagabundo aqui. Vamos ter que dar explicações ao Hokage, diz um terceiro Anbu. Ele mal fechara a boca e Jiraiya já estava desabando de bruços no chão, completamente desacordado. E assim, esse capítulo / episódio acabaria. O último episódio desse arco começaria com Jiraiya acordando em um quarto de hospital na aldeia da nuvem. No momento em que ele examinava a agulha que injetava soro em sua veia, a porta se abre e Sahara entra no quarto, agora trajando um kimono, em vez das roupas da Anbu. Chidori-san, é Sahara. Foda-se. Onde eu tô? Hospital. Com Mogakuri. Você foi envenenado. Explica que havia veneno na espada do assassino que o feriu nas costelas e que os médicos tiveram muito trabalho para extrair tudo, mas que o procedimento foi possível devido aos muitos anticorpos naturais e à rápida regeneração celular que o garoto havia demonstrado. Você é uma caixinha de surpresas, hein? Por quanto tempo eu dormi? Uns 2 dias. Mas não mude de assunto. Agora foi essa regeneração, mas durante nosso pequeno desentendimento, você mostrou possuir técnicas do punho suave, como a rotação. Meu sensei era um Hyuga, então eu conheço bem as técnicas. E também era um Byakugan nos seus olhos, não era? Quando foi? O quê? Que eu passei a te dever explicações de alguma coisa. Caralho, cuzão! Em silêncio, Sahara emburra a cara, dá as costas e se prepara para sair do quarto. Mas Jiraiya chama por ela antes que ela cruzasse a porta. Ei! Não espalhe isso pra ninguém. E por que eu guardaria seu segredo? Quando eu sair desse maldito quarto, e vai ser logo, eu te conto toda a verdade. Mas tem que me prometer que vai manter essa boquinha bonita fechada até lá. Está bem. Aliás, você faz elogios parecerem ofensas. Não gostou, morde as costas. Antes do final da tarde daquele dia, Jiraiya recebe alta, falando para a enfermeira que ou receberia alta ou iria embora do mesmo jeito. Ele deixa o hospital, compra um lanche numa lanchonete ali perto e vai comê-lo no topo de uma caixa d'água, localizada em uma praça onde não estava tendo muito movimento. Antes de poder dar a primeira mordida, porém, Sahara surge atrás dele. Como você me encontrou? Te seguindo, é? Eu sou um Anbu, afinal. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ? Não vou dividir o meu lanche. Eu vim pelas respostas que você prometeu. Pode enfiar o lanche onde você quiser. Então, vendo que o garoto havia ficado um pouco emburrado, ela dá uma palmadinha no ombro dele. É brincadeira. Sem muita enrolação, Jiraiya vai direto ao ponto. Não tem muito o que explicar. Um dos meus antepassados era um Hyuga, mas se casou com alguém de fora do clã. Misturaram-se Kekkei Genkais e nosso ramo da família herdou um Byakugan impuro. Fim da história.
Havia sido uma boa resposta, sem a necessidade de mentir, mas também não precisava contar toda a verdade. Mas, se possível, eu gostaria que você não espalhasse isso pra ninguém. Mas como eu, se bem me lembro, salvei a sua vida, então eu acho que vai ser possível sim. Está bem. Agora é a minha vez de fazer uma pergunta, vai. Você conhece bem essa vila? Já vim aqui uma vez ou outra. Então, pode dizer que sim. O protagonista então volta seus olhos para a grande estátua no centro da praça lá embaixo. A pessoa naquela estátua... Uzumaki Boruto, o filho mais velho do lendário sétimo Hokage. Mas ele não era de Konoha? Por que ganhou uma estátua aqui? Você não conhece a história? Sahara então explica a situação. Caralho, eu dei o nome pra personagem e eu mesmo falei errado. O sétimo era conhecido como a Ponte pra Paz, o ninja que cessou todos os conflitos do mundo em sua época. Mas quando o sétimo foi envelhecendo, foi o filho dele quem recebeu o peso de mediar as desavenças do mundo shinobi. Uzumaki Boruto então se tornou o maior diplomata de todos os tempos, vagando por todas as aldeias, grandes e pequenas, com o propósito de pregar sobre a importância da paz. E por ser filho do sétimo, ele ficou conhecido como o Príncipe da Paz. O Haikage da época em que ele morreu era um dos discípulos dele, então mandou erguer aquela estátua em homenagem ao sensei falecido. E aqui nós podemos tomar uma decisão importante para a história. Caso Jiraiya fosse usar mais técnicas parecidas com as de Naruto, então ele seria descendente de Boruto, e Himawari não teria tido filhos. Mas como eu escolhi que o nosso protagonista terá o punho suave, então ele é descendente de Himawari, e foi Boruto quem não teve filhos, por estar ocupado demais mediando os conflitos. Um grande homem. Mas como não seria, sendo filho do sétimo com a princesa do Byakugan, não é? A princesa do Byakugan. Minha mãe me contava histórias sobre ela quando eu era criança. A minha também. Ela é minha heroína, ela e o sétimo, é claro. Aliás, parando para reparar, apesar de você não ser digno nem de limpar as botas dele, Uzumaki Boruto e você até que são um pouco parecidos fisicamente. Jiraiya fica em silêncio por um instante. Ele olha para o lado e repara na roupa que a moça estava vestindo. Ai, papai. É bem bonito, seu Yukata. Mas as festas de fim de ano não estão um pouco longes para você estar usando um desses? É uma roupa tradicional da minha família. Mentiras. Durante os 2 dias seguintes, enquanto os Zambu resolviam as questões finais na aldeia da nuvem antes de retornar a Konoha, Sahara aproveita para mostrar o lugar ao protagonista. Na manhã do 3º dia, a moça acompanha o protagonista até o portão de saída da vila. Já estava na hora dele retornar à sua jornada. Você disse que está conhecendo o mundo. Pro seu livro. Quando vier ao País do Fogo, se lembre de passar em Konoha, tá? Aí talvez eu possa te ensinar a Taijutsu de verdade, em vez daquela piada que você usa. Se todas as mulheres de lá forem como você, então eu tenho pena dos homens. A moça, com o desgosto nítido no rosto, deu as costas e começou a se afastar. Adeus então, Jiraiya-kun. Mas Jiraiya deu uma boa olhada no balanço dos seus quadris, e não só dos quadris, enquanto ela caminhava. Seguindo a narrativa, ele caminha por algumas horas até chegar a um túnel escavado em um grande paredão rochoso. Porém, ao lado da entrada desse túnel, havia um altar de madeira com uma espada e uma carta depositada sobre. Gravadas na madeira do altar, havia um conjunto de letras dizendo para Jiraiya. Nosso protagonista se aproxima desconfiado e pega o objeto, mas nota um pequeno bilhete preso ao cabo por um barbante. Coloque seu chakra nela, dizia a mensagem. Ao fazer o que o bilhete pedia, todo o fio da katana foi tomado por uma série de descargas elétricas. Carai! Nesse momento, uma pedrinha do tamanho de uma uva caiu do céu próximo aos pés do rapaz. Jiraiya olha para cima às pressas e vê. Lá em cima, no topo da parede rochosa, onde ficava situado o túnel, um ninja mascarado que atacara a aldeia da névoa olhava para ele. Quem diabos é você? Por que você está me dando isso? Em completo silêncio, o mascarado dá as costas, faz um gesto de despedida com a mão e desaparece. Ainda irritado e confuso, Jiraiya pega a carta que restava sobre o altar. Fique com a espada, você vai precisar dela. Dizia o primeiro parágrafo, mas havia um segundo mais abaixo. E não confie em ninguém da Folha? Que porra tá acontecendo? E assim termina essa parte da nossa história. Ainda tem muita coisa que eu quero contar, então provavelmente vai ter uma parte 2 explicando as pontas soltas que eu deixei propositalmente aqui nessa parte.
Não se esqueça de conferir os links dos meus livros que eu vou deixar ali no comentário fixado. Comprando qualquer um deles, além de estar adquirindo uma história divertida e sem lacração, você vai estar ajudando imensamente esse canal que produz conteúdo de graça para vocês. Agora deixa o seu like, a sua inscrição caso você tenha gostado do nosso conteúdo, fala qual foi a melhor parte do vídeo que você achou, fala também as coisas que você não gostou do vídeo, concorda que essa minha versão seria uma continuação mais interessante para Naruto, ou você ainda prefere Boruto? Mas é isso, agora eu me despeço, já que eu estou muito cansado de toda essa edição, e até o próximo vídeo.